É muito bom quando nós temos boas referências. É muito bom quando a igreja tem referência. Eu tenho o meu neto Davi, e o Davi crescendo aqui nesse ambiente, é muito importante que o Davi possa olhar para algum homem aqui da igreja e dizer assim: eu quero ser igual a ele. Eu quero tratar a minha esposa como ele trata a esposa dele. Porque não adianta eu pregar, não adianta alguém falar, na realidade, o que transforma a nossa vida são os exemplos, são o momento prático. Eu posso pregar, e com uma atitude, com a Dalvinha, que é a Dalvinha, atitude com a Dalvinha, eu posso descredenciar tudo que eu falei aqui. Os irmãos vão olhar para mim e falar assim: pastor, fala uma coisa e faz outra. Então, ou seja, é muito importante termos referenciais. E se nós, como igreja, como homens, mulheres, se nós não formos referência para os adolescentes, para os jovens, por isso que eu acho loucura quem abre mão de criar um filho dentro de uma igreja. É loucura. É o melhor ambiente, por mais que tenha os problemas que ela tem, mas ainda é a melhor organização para criar um filho. Os valores morais, os valores sociais, os espirituais, aqui são pregados, são ensinados. Então, é um local muito maravilhoso para você ter o seu filho, o seu neto, num ambiente evangélico, numa igreja que pregue o evangelho, numa igreja séria que prega o evangelho. Ah, pastor, mas eu soube de uma igreja, isso. Nós não podemos aqui dizer que as exceções não existem, mas no âmbito geral, o melhor local para você ter o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, a sua família, quem você ama, é no ambiente de igreja. Aqui o filho que não está estudando, sempre vai ter ou um colega ou um professor do pequeno grupo, o líder do pequeno grupo, ou o professor de EBD, vai estar cobrando, vai estar questionando essa criança a estudar. Minha esposa Dalva, eu perguntei a ela qual era a referência que ela lembra, e ela me falou de uma professora do ensino fundamental, que foi uma referência muito forte para ela. Qual é o nome dela? Você lembra? A tia Arlete. A Arlete. Ela, criança ainda, ela disse que essa professora foi uma referência na vida dela. Pastor Heraldo sempre cita aqui nas suas mensagens alguns pastores que foram referência na vida desses homens. O nosso querido Peixinho, aqui, tanto pela manhã como à noite, falou do pastor Benilton, que foi um pai na vida dele. E se nós ficarmos pensando, você vai lembrar de alguém que foi uma referência na sua vida. E eu quero que você faça esse exercício agora. Eu quero que você feche seus olhos, lembre de alguém que foi referência na sua vida, que você, quando criança, quando você, em uma situação, você olhou e disse: eu queria ser como essa pessoa, eu queria correr como a Betinha corre, eu queria estudar como a pessoa estuda, eu queria pregar como alguém prega, eu queria... você usa essa pessoa como referência. Será que você consegue trazer isso na sua mente? Tem um filme antigo que eu não consegui achar o nome por culpa do Jonatas, que ele não me retornou a ligação. Eu penso num filme, eu procuro o Jonatas, um filme assim, ele pai, fulano de tal, de 1900, a data, dia, mês. Mas o filme antigo é de uma assistente social, cadê Jane? É de um assistente social que conversa com um assaltante.
Esse filme passa nos Estados Unidos, e esse homem foi condenado à cadeira elétrica. E esse assistente social, ele vai na delegacia, onde esse homem está preso, no corredor lá da morte, e quando ele vê o assistente social chegando, ele se enche de esperança, dizendo assim: você veio me trazer uma boa notícia? Ele falou assim: não, eu vim aqui te pedir para que você morra como homem. Ele não entendeu. Você tem aqui no bairro muitas crianças que gostam de pegar o revólver de brinquedo e botar na cintura como você faz. A maneira que você usa o chapéu, as crianças aqui usam também. Então, você passou a ser referência para essas crianças. Eu quero que quando você for para a cadeira elétrica, eu quero que você grite, eu quero que você chore, eu quero que você grite pela sua mãe, pela sua esposa. E ele diz: jamais eu vou fazer isso. O que vão pensar? E o assistente social estava dizendo: imagina, se você fizer isso, quantas crianças você não vai livrar da cadeira elétrica? Porque você é referencial para muitos adolescentes, muitos jovens, e você precisa mudar isso, que senão você estará condenando muitas crianças. Ele disse para o assistente social que não faz, mas o filme acaba ele indo para o corredor da morte, e o filme acaba a gente ouvindo ele gritando, ele chamando mamãe, chamando papai, gritando bastante, e foi aqueles jovens que acharam que ele seria o herói, ali na cadeira elétrica, viram que ele realmente estava sofrendo, e aquilo foi um balde de água fria na vaidade daquelas crianças. O Marco Longo, conversando comigo essa semana, nós estivemos lá visitando o Luizinho num presídio, e a gente conversou. O Marco Longo estava me falando da realidade do futebol. Marcos teve a oportunidade de jogar na Europa, e ele estava dizendo que de 100 meninos que fica se dedicando ao futebol, somente menos de 10% conseguem o apogeu. Então você conhece um Neymar, um Romário, um Pelé, você ouviu falar, mas atrás desses tem muitos que tentaram, não estudaram, não se profissionalizaram e depois não conseguiram sucesso no futebol. Então você não conhece aqueles que sofreram por não conseguir e não se prepararam para isso. Nós só conhecemos aqueles que estão na mídia, naqueles que estão recebendo os holofotes. Então, ou seja, é algo que as pessoas sofrem a influência, mas essas influências às vezes são bastante perigosas, enganosas e mentirosas. Que não é assim. Segundo o Marco, agora piorou, na época dele ainda se ia pela habilidade. Hoje se vai pelo empresário que representa o menino, só assim o menino consegue fazer o seu teste e ser bem sucedido e ser escalado. O texto que eu li diz assim: lembre-se dos seus líderes. Repita comigo. Então deixe agora as pessoas que te influenciaram na vida secular. Pense de um pastor, um missionário, um livro que você leu a história de um missionário que impactou a sua vida. E o que o texto de Hebreus diz é exatamente isso: lembrai dos vossos pastores, lembrai dos vossos líderes que pregaram a palavra de Deus. Aí o texto não para aí, ele diz assim: lembra dele? Lembrou. Agora pega uma luneta e coloca, e agora você vai considerar atentamente o fim dele. Porque você conhecia ele. Mas como esse homem terminou? Qual foi o fim dele? Tropeçou, não teve força para levantar. Qual foi o fim dele? Então diz assim, considerando atentamente o fim da sua vida.
Aí diz assim: imitai a fé que tiveram. Então o texto está dizendo que eu preciso ter referências. Minha referência é Jesus, pastor. Eu só olho para Jesus. Jesus é abstrato, você não consegue ver. Eu tenho que refletir Jesus para que uma criança, o João Pedro, da pastora Joyce, é João Pedro? Só João, tira o Pedro, só o João. O João olhar para mim e eu consegui ser uma referência nele. Ele é flamenguista, quem sabe se ele não muda de time, né? Eu quero dizer para você que nós precisamos sermos referência para essas crianças. Nós precisamos que essas crianças olhem para nós e dizem assim: eu quero ser o exemplo, eu quero viver. Pai que aqui estão, os pais que aqui estão, o irmão da Joyce, Wagner. O Wagner está fazendo um trabalho praticamente espontâneo. Wagner está fazendo um trabalho espontâneo. Ele está fazendo aqui na igreja um trabalho, parece, eu falei: Wagner, você vai apresentar isso em alguma faculdade? Minucioso. Porque ele está vendo o exemplo dos homens. Ele quer ver, ele pediu o nosso hall de membro, quantos homens tem na igreja. Aí ele está só filmando você que é homem, o dia que você vem, o dia que você não vem, a sua presença. Então nós estamos sendo filmados e você não sabia. Agora eu estou falando, né? Então o Wagner está fazendo um trabalho maravilhoso dos homens. Por quê? Dizer que o homem é sacerdote do lar é muito bom. E eu peguei essa semana, mandei para ele um vídeo em que alguém fez um estudo profundo dizendo como o papel do homem ele foi desgastado ao longo da década do ano de 1900, sucessivamente. Eu preciso que as crianças olhem para mim. Eu preciso que o meu filho Jonatas, meu filho Tiago, olhe para mim e tenha orgulho de eu ser o pai deles. E eu quero que viver uma vida que o Jonatas, o Tiago, olhe e diz assim: eu quero tratar a minha esposa como meu pai trata a Dalvinha. Por quê? Nós precisamos viver uma vida que cria impacto. E a Bíblia me convida a viver isso. Imitai, lembrai dos vossos homens e mulheres que pregaram a palavra. Pastor Flávio, eu não sei quantas pessoas, durante esses 40 anos, nós conseguimos impactar. Messias, quantos homens e mulheres você conseguiu impactar, abraçando direito como você o fez? Eu quero convidar você nesse momento, observar o que o versículo diz. Coloca para mim, Jaqueline, mais uma vez. Ele termina dizendo o seguinte: imitai a fé que tiveram. Jaqueline, para puxar meu tapete, mudou ali, mas eu amo assim mesmo. Vamos lá? Atentando, vamos lá. Atentando para a sua maneira. Então, observando como esses homens viveram. Eles viveram o que pregaram. Então, se eles viveram o que pregaram, então aí você é convidado a imitá-los. A sua família foi impactada com a vida deles? Imite. É muito bom nós observarmos. É muito bom nós olharmos. O grande problema é que nós lidamos com a nossa vida espiritual e não vivemos no raso, esquecemos que o Senhor, Ele me convida a cada dia mais prosseguir em conhecê-lo, cada dia mais me aprofundar no conhecimento dele, cada dia mais ter mais experiência com ele. A nossa vida cristã, ela não é uma maratona de 100 metros rasos.
onde você dá um tiro, uma explosão, corre e você já vence. Nossa vida cristã está mais para não é uma corrida de 100 metros rasos, é mais para uma maratona, que você tem que guardar o seu oxigênio, porque você vai precisar chegar longe. E para que isso aconteça, nós precisamos viver o que nós pregamos, o que nós lemos, o que nós estudamos. Eclesiastes 7, verso 1 diz assim: é melhor o dia da morte do que o dia de nascimento. Misericórdia, que agora é esse que Salomão está falando? Ele está dizendo que no dia da morte você já sabe, você já viu, essa pessoa produziu, essa pessoa não produziu. O que o texto está dizendo é que no dia da morte é um momento de reflexão, é um momento em que eu vejo exatamente as consequências de uma vida boa ou uma vida ruim. É melhor ir na casa onde tem luto do que uma casa onde tem festa. O que Salomão estava nos convidando é uma reflexão. Mas eu falei que eu iria pregar hoje porque não queria me delongar, e o tema da mensagem é terminando bem. Eu botei assim: para terminar bem, eu preciso de 3 coisas. Falei do tripé. Então repita comigo: para terminar bem. Então eu estou 40 anos de ministério. Eu não sei se o Senhor vai me dar mais 5, mais 10, mais um mês, mais um dia. O futuro está na mão do Senhor. Para terminar bem, o que eu preciso fazer? E eu fui buscar um texto do apóstolo Paulo. Porque se eu tenho que lembrar daqueles que pregaram a palavra, então lembrei de Paulo. O apóstolo Paulo, ele me convida a viver algo maravilhoso. Ele diz que é uma palavra poderosa no finalzinho da sua carreira: combati, acabei. Então o apóstolo Paulo está dizendo que ele combateu um bom combate, ele classificou. Eu já preguei esse texto aqui dizendo que eu agora, aos 65 anos, chegando lá, estou escolhendo as minhas lutas, não é qualquer combate, eu agora escolho. Eu quero escolher. Eu estou aprendendo na Bíblia que nós só podemos entrar em alguns combates. Tem coisas que não vale a pena mais brigar, lutar, deixa quieto. Não vai adiantar. Então, Paulo está dizendo: combati um bom combate. Para terminar bem, o que eu preciso fazer, em primeiro lugar, era amar o que eu faço. Então ele está dizendo: eu combati um bom combate. Ele estava dizendo assim: o combate que eu estou lutando é bom. Você está feliz no que você está fazendo? Na luta que você está tendo? Você acorda todo dia: está dando problema, mas vou tentar resolver. É um combate que você está fazendo, é bom. Ou a vontade que tem é ficar dormindo em cima da cama, ou até mesmo debaixo da cama, para ninguém te achar. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo assim: combati um bom combate. O combate que ele está falando é bom. Tenho falado muito desse texto. O apóstolo Paulo, ele traz essa palavra dizendo que nós precisamos entrar nos combates e sabendo que o Senhor está conosco. Esse homem, ao falar isso, ele estava no final da sua carreira, e ele olha para trás e ele disse assim: valeu a pena eu combater esse combate, valeu a pena. Eu não pesquisei quanto tempo Paulo foi o ministério de Paulo, mas pego emprestado aqui os nossos 40 anos, então ele olha para 40 anos atrás e diz assim: valeu a pena. Foi um bom combate que eu lutei. Eu quero dizer para você que eu amo ser pastor. Gosto muito. Gosto de lidar com pessoas, gosto disso. O cabelo ficou branco, aí eu tenho que parar agora e me aposentar, porque agora a tendência é cair, né? Era preto, ficou branco. Agora não dá mais para ficar branco, vai cair agora. Então, antes de cair, eu me aposento. Ou seja, por mais que tenha luta, por mais que tenha problema, mas é algo que eu gosto. O Senhor Deus confirma isso no meu coração.
e eu gosto de viver, eu gosto de estar inserido nesse contexto. E o apóstolo Paulo, ele estava dizendo que também, por muitas lutas que ele teve, ele gostava muito desse combate que ele havia enfrentado. E no ministério dele, ele enfrentou muitas lutas, muitas adversidades. Ele diz até o número de chicotadas, até o número de açoites, até o número das cadeias que ele teve, ele considera, mesmo assim, ele diz, combati um bom combate. Então, em primeiro lugar, para terminar bem, ame o que você faz. Ame. Para terminar bem, ame ser servo do Senhor. Ame ser diácono, ame ser professor de escola bíblica dominical, ame ser intercessora, ame, goste de que você faz, do que você faz. Se você não ama, peça ao Senhor, Senhor, me dará amor pelo que eu faço, para que eu possa fazer com zelo, para que eu possa fazer com alegria. Segundo lugar, além de amar o que você faz, termine o que você começou. Repita comigo. Então, se você desistiu, parou, dá tempo de voltar e terminar o que você começou. Termina o que você começou. Essa síndrome de começar um curso, parar, de começar algo, parar, de tentar construir e não prosseguir. Isso tem que acabar. Se eu comecei, eu peço orientação a Deus para que, ao começar, o Senhor fale ao meu coração, para que, ao começar, eu termine o que eu comecei. Deus está nisso. Porque o apóstolo Paulo diz, combati um bom combate. O que ele diz? Completei, terminei. O Senhor me chamou, eu aceitei, eu estava nesse combate e eu terminei. Então esse sentimento de ter concluído é maravilhoso. Se você é o porteiro, se você é da comissão de intercessão, de relações públicas da igreja, ame o que você faça, abrace seu ministério e termine o que você começou. Terminar significa completar, concluir, finalizar. E só termina aqueles que vencem, aqueles que venceram talvez os cansaços e as palavras contrárias, os ventos contrários que a pessoa teve. A palavra de Deus diz que nós somos convidados a fazer o que o Senhor tem colocado às nossas mãos. Eclesiastes capítulo 11, verso 4 diz, quem ficar olhando o vento nunca vai concluir nada. Quem fica olhando o vento nunca vai conseguir executar nada. Eclesiastes 11, verso 4. Terminar o que você começou tem um significado de dever cumprido. E Paulo disse assim, combati um bom combate, acabei a carreira. Mas ele termina o versículo dizendo algo maravilhoso. Ele fez o quê? Guardou a fé. No caminho, pastor Flávio estava mostrando alguns que apostataram da fé. Você acha que tem ainda ali a foto ali da nossa turma? Quando você entra, nós botamos a foto da turma ali. Daquele grupo ali, teve pastores que desistiram. Não guardaram a fé. Não adianta dizer, Senhor, guarda a minha fé. Não, ele diz que é você que tem que guardar a sua fé. Não jogue essa responsabilidade para ele. Quando você ora, Senhor, guarda a minha fé, ele diz, eu não, é contigo. Ele joga para você de volta. É você que tem que guardar a sua fé. Para terminar, bem, você precisa amar o que você faz, você precisa terminar o que você começou, você precisa guardar a sua fé. Fique em pé para fingir que está acabando. Eu quero concluir com Caleb, um homem que guardou a sua fé. Caleb recebe uma promessa de Josué.
Ninguém me ajudou, obrigado. Caleb recebe uma promessa de Josué, dizendo que o Hebrom, o Monte Hebrom, seria dele. Só que quando Caleb ouve essa promessa, ele tinha 40 anos. E quando eles chegam para tomar posse da bênção dele, Josué capítulo 14, verso 12, diz que o Caleb já estava com 85, tinha se passado 45 anos. O Josué olhou para ele e falou assim: esse velhinho não vai conseguir nada mais, deixa eu dar um monte para outro. Olha, ele ficou bravo. Ele disse: olha, a mesma força que eu tinha quando recebi a promessa, essa força eu tenho agora. Aí sabe o que a dica que ele nos deixa? Ele diz assim: a esperança de ter esse monte fez com que a minha força não acabasse. Então eu continuo tendo força, eu continuo tendo ânimo, porque ele não permitiu que a fé dele fosse pelo ralo. Por que você apostatou da sua fé? Por que você desistiu? Por que você parou de crer? O Caleb, ele com 85 anos, ele disse assim: dai-me esse monte. A mesma força que eu tinha aos 40, pela fé eu tenho aos 85. Ou seja, aquilo serviu de vigor para ele. Eu tenho muitas promessas na minha Bíblia, eu não sei na tua, mas na minha eu tenho muitas. E essas promessas têm me sustentado. E a promessa que eu recito todo dia é falando para o Senhor: Senhor, eu não te pedi, mas tu falaste que eis que estou contigo todos os dias, até a consumação. Não acabou ainda, então tu está comigo. Então eu começo o meu dia sabendo que o Senhor está comigo. Nesses 40 anos, o Senhor esteve, o Senhor está e o Senhor estará. Nesses 40 anos, nesse tempo futuro, esse ano de 2026, o Senhor estará contigo, porque é promessa. Não fique preocupado com seu filho, o Senhor está com seu filho. Amém?